Deus vos abençoe. Estamos aqui para compartilharmos mais uma porção do Evangelho, da Palavra do Senhor para os vossos corações, em que Deus tem para vocês nesse instante, nessa hora, neste momento. Quero compartilhar com vocês aqui em Lucas capítulo 15, versículo 31 e 32, que fala da parábola do filho pródigo, do filho que foi, do filho que ficou, do pai que aguardou com muito amor, com dor, esperança. Mas vamos só meditar em 2 versículos, o texto é muito bem conhecido. Uma outra hora podemos falar do texto de uma forma mais cabal. Porém, nós temos que ser breve. E aqui diz 15:31. E o pai disse para o filho mais velho: você sempre esteve comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que eu me alegrasse, ou que alegrássemos e folgássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Em Cristo, tudo é nosso. Em Cristo, nós nos alegramos pelo irmão que se perdeu, pelo irmão que se afastou, mas que voltou à casa paterna. Ainda que voltou arrebentado, ainda que voltou doente, ainda que voltou sem nada no bolso, mas a gente se alegra, é isso que a palavra ensina. A gente se alegra. Em Cristo Jesus a gente se alegra. E essa ênfase aqui que em Jesus tudo é nosso, porque tudo é dele, então tudo é nosso. Talvez você fale, mas irmãos, eu estou passando tanta necessidade, porque tudo é meu, porque tudo é de Jesus, então tudo é meu, e porque ainda eu não tenho tudo que eu preciso. A palavra diz que há um tempo de termos aquilo que precisamos neste momento, nessa existência humana, do caminhar da igreja, mas vai chegar a hora, quando o reino de Deus ele já está estabelecido nos corações. E quando ele vier, e a Bíblia diz que ele vai reformar essa terra, tirar o mal da terra, e então reinaremos para sempre com o Senhor, junto com ele sobre essa terra. Então se cumprirá esta palavra. Não teremos mais escassez de nada, seja espiritual, material, financeiro, nada. Porque tudo é dele e tudo é nosso. Tudo é dele e tudo é nosso. Essa parábola é bastante conhecida. Por que o pai aqui falou esta palavra para o seu filho mais velho? E o filho mais novo um dia deu na cabeça, se ele tinha esses 2 filhos só, segundo a parábola, e este filho um dia mais novo falou: pai, eu sei que eu e meu irmão mais velhos, né, somos herdeiros de toda a sua herança, tudo que o senhor tem, de dinheiro, de ouro, de gado, de tudo. Eu quero que o senhor me dê minha parte na herança, porque eu quero ir embora, quero sair pelo mundo. O pai certamente, que o amava, conversou, insistiu com ele: não faça isso, você vai sair por caminhos que aos seus olhos parecem bons e perfeitos, mas o final deles são caminhos de morte e de destruição. Mas quando um ser humano decide tomar a pior decisão na sua vida, que todo mundo está vendo e que a gente está percebendo, que ele vai se arrebentar nos percalços da vida. A gente fala, a gente ora, a gente clama, mas o próprio Deus respeita a decisão de cada um de nós. Até quando essa decisão é uma decisão que não é boa e que vai nos trazer lá na frente caminhos de morte, de dor, de sofrimento e de angústia. Foi no caso do filho pródigo, o filho mais novo. O pai insistiu, o pai aqui representa Deus, que amava tanto o filho mais velho como o mais novo. Então ele falou: olha, meu filho, se não tem jeito, então eu vou ver qual é a sua parte da herança, de tudo que eu tenho. Vou fazer aqui um cálculo
né? Seria hoje chamar meu contador, e o que for direito teu eu te passo para você e você siga a sua vida, mas sabe que teu pai estará sempre aqui, teu pai te ama, teu pai vai estar clamando a Deus por ti. E a palavra diz então que o pai assim fez. O filho mais velho, o texto não fala isso, mas no final do texto você percebe pela reação dele. Ele ficou revoltado. Poxa, meu irmão pega herança, meu pai nem morreu, já foi embora. Hoje tem isso, né? Filhos que estão querendo as coisas do pai e da mãe que ainda nem faleceram. Infelizmente, estão vendo isso nesse momento na sociedade. Filhos, eu conheço filhos filhos que desejam a morte do pai para ficar com uma casa, com um apartamento, com dinheiro, com a fazenda, com um carro, com os bens. Isso é triste. São pessoas que vão pagar um preço horroroso lá na frente, porque a Bíblia diz que se o filho ou a filha não honrar o seu pai e sua mãe nessa existência, independente que seu pai errou, que sua mãe errou, ou vice-versa, independente, se não honrar seu pai e sua mãe, a Bíblia diz que a tua vida, a tua existência será curta e a não prosperidade virá sobre a sua vida. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Estou com uma Bíblia pequena aqui, né? Uma Bíblia que a gente usa para evangelismo. Graças a Deus eu consigo enxergar e ler ela sem óculos. Então perceberam que para ler eu tirei o óculos, né? Então a gente usa ela muito para evangelismo. Mas esse filho foi e gastou com o seu dinheiro, bebendo, comendo, fumando, se prostituindo, nas balelas da vida. E um dia ele se encontrou sem dinheiro, ele perdeu toda a herança, gastou com aquilo que não deveria gastar. E ele foi pedir emprego a um certo criador de porco. E aqui essa palavra de Jesus está mexendo um pouquinho com os judeus, porque porco para os judeus é maldição. E ele encontrou um emprego de um homem que falou assim: ó, você fica na minha fazenda, você vai tomar conta dos meus porcos. Só que você vai começar a trabalhar agora. À tarde, quando eu for te pagar, você compra a sua comida. E não prometeu que ia dar ele almoço, lanche, nada disso. Você vai trabalhar, cuidar dos meus porcos. E a Bíblia diz que assim foi, se vocês lerem o contexto, e ele teve que comer a comida dos porcos, as bolotas que era dado para os porcos. Não vou entrar no mérito que a comida naquela boa do porco era algo maravilhoso, saboroso, e hoje é lavagem, né? E, claro, os porcos hoje industrializados devem ter ração maravilhosa, né? Cheia de química. Mas a palavra diz que esse filho, então, saiu e foi conviver com os porcos ali, trabalhando, cuidando dos porcos e comendo da comida dos porcos, para aguentar e suportar a fome durante o dia. Mas um dia ele caiu em si, ele pensando, e falou: nossa, que besteira eu fiz, larguei meu pai, meu irmão, tinha tudo lá, e agora que estou perecendo, comendo, botar no contexto de hoje, lavagem de porco. As lavagens que o porco come, eu como. Voltarei e direi para o meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Não quero ser chamado de filho do meu pai, não quero voltar para ter a posição de filho do meu pai, mas eu quero apenas que meu pai pelo menos me receba e me coloque como um dos teus empregados, porque eu sei que meu pai é justo com os seus empregados. Lá os empregados do papai, eles têm almoço, eles têm café, eles têm lanche, eles têm um salário justo, e eu voltarei. E assim ele fez. E retornou, o pai eu estava esperando, recebeu, fez uma festa maravilhosa. E durante aquele período de momento de festa, de alegria, pela volta do filho, o irmão mais velho chega e fala: pai, esse empregado fala para ele: seu pai está fazendo festa para seu irmão, gastou tudo aí. E ele não olhou com graça e com misericórdia o irmão dele do próprio sangue que tinha voltado, estava perdido e se achou e voltou. Ele apenas falou: pai, trabalho há tanto tempo contigo e não me deste um. Olha o que ele diz aqui: nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Aí o pai dele falou: meu filho, tudo que é meu é teu. Essa resposta já diz tudo. O filho mais velho era miserável, era suvina, era mão de vaca. Como muitos hoje, cristãos, que têm bens materiais, finanças, às vezes passa necessidade ou deixa a família passar necessidade porque é miserável. Acha que vai levar o seu dinheiro, a sua casa, o seu apartamento, o seu carro e enterrar lá no cemitério o dia que ele falecer. E o pai deu essa resposta para ele e essa resposta para você também, se você tem essa atitude. Deus nos dá as coisas para aqui usufruirmos com nossa família, com nossos filhos, com nossas filhas, quem tem esposa com esposa, quem tem esposo com o seu esposo, nessa existência, porque a nossa vida é muito passageira. E esse filho mais velho era um miserável. E o pai respondeu: você nunca fez, pegou cabrito, um boi, uma vaca e não fez um churrasco aí com seus amigos, porque você não quis. Eu vou chamar de vaca, porque tudo que é meu é teu. Você tem liberdade e sempre teve liberdade de fazer a hora que quisesse. E a Bíblia diz, olha a palavra final do pai, que lindo: mas era justo, aleluia, eu me alegrar e folgar, porque o seu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e se achou. Coisa linda, irmãos. Estava morto, voltou para Deus, o pai representa Deus, passou a viver de novo. Estava perdido, voltou para Deus e se achou. Alegrai-vos com esses. Muita gente fala lá, servia a Deus, pregava, anunciava, olha lá, foi pro mundo. Vamos orar por ele. Olha lá, divorciou, tá na bebedeira, tá nas drogas. Vamos orar por ele, porque ele morreu espiritualmente. Ele voltando, ele está ressuscitando para Deus de novo. Ele voltando, ele estava perdido, está se achando. E Deus faz festa no céu. Enquanto nós fazemos, sabe o quê? Nós temos momentos de alegria, muitos de nós, de tristeza, de angústia, porque aquele miserável voltou. Ele era para ficar lá no mundo, ele era para morrer, era para Satanás levar a alma dele logo, mas o infeliz conseguiu se arrepender e voltar. Tem muita gente que se alegra, e glória a Deus por isso, porque voltou, mas outros ficam tristes, angustiados, e se Deus tiver misericórdia, ele até, Deus, quem vai desviar sou eu, porque você aceitou se desviar de volta. Deus é amor, aprenda a amar como ele amou. Deus é amor. E Deus faz festa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, estamos perdidos e voltamos, nos achamos, e Ele nos dá uma comunhão profunda e faz com que nós sejamos o instrumento que Ele quer que sejamos na presença dEle. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Um abraço do pastor e capelão João Primo. Curte, compartilhe, comente, para que esta mensagem alcance o coração de muitos filhos e filhas queridas de Deus que estão perdidos e mortos espiritualmente. Shalom.